Fala YouTube, meu nome é Thiago Feliciano, como vocês podem ver aí no nome do canal. Eu não sou youtuber, tá? Então não sei nem como me referir às pessoas que estão do outro lado. Então por isso que eu comecei falando do YouTube, porque eu não tenho a prepotência de achar que esse vídeo vai para várias pessoas, né? Até porque eu só sou um carioca, perdido em Pernambuco, que quer desabafar sobre esses assuntos que estão aqui no título do vídeo. Beleza? E você deve estar se perguntando, o que tem a ver o Submarino com o Vasco? Gente, tem muito a ver. Se vocês soubessem a quantidade de memes que eu recebi fazendo associação sobre os dois temas, vocês iam entender do que eu estou falando. O vascaíno sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá, galera, que a minha mente, ela funciona para vários assuntos assim, ela compila esses assuntos e de forma aleatória, assuntos aleatórios, fica traçando paralelos. E como são dois assuntos importantes, um muito caro para mim, né, que é o Vasco da Gama, vocês podem ver pela camisa, e o outro que está reverberando aí mundialmente, tanto no Brasil como internacionalmente, eu resolvi desabafar sobre isso, botar para fora. E para não enrolar muito, o que acontece? Que relação é essa que eu encontrei? A primeira coisa é o seguinte: o Vasco, essa semana, gente, tem coisas que parecem que só acontecem com o Vasco. Essa semana, numa terça-feira, o Vasco resolveu fazer uma homenagem, fazer um lançamento em homenagem a um dos seus maiores ídolos. Na verdade, para ser bem específico, foi uma temporada de 97, o Brasileiro de 97, que foi uma das maiores atuações de jogador em campos nacionais já vista. Se não foi a maior, foi uma das maiores, e até quem não é vascaíno há de convir comigo, beleza? Deve concordar, parcial ou totalmente, que aquela temporada foi maravilhosa. E o que seria uma temporada maravilhosa? O Edmundo, naquela época, ele fez 29 gols em 28 jogos. Então é coisa pra cacete. Hoje, e o Campeonato Brasileiro era feito de uma forma diferente. Tinha um turno e depois o mata-mata. Hoje em dia são mais jogos. Teve, se eu não me engano, o Washington passou Edmundo com 30, 31 gols, mas em turno e retorno, são mais jogos. A média do Edmundo foi maior do que um gol por jogo. Então foi sensacional, galera. Quem não lembra é só dar um Google aí, que vocês vão ver do que eu estou falando. Ou quem não viu, né? E o Vasco teve a grande ideia de fazer uma homenagem, que eu acho justo. O Edmundo merece. Se tem alguém que merece uma homenagem no Vasco, é o Edmundo. Só que quem teve a ideia de fazer um lançamento, sem avisar ninguém, numa terça-feira, de um produto que custa quase R$1.000, galera, quem vai adquirir um produto de futebol que custa quase R$1.000, tem atenção aos detalhes. É um cara que quer expor aquilo numa estante, deixar aquilo ali, é uma lembrança, enfim, vai prestar atenção nos detalhes. Só que o setor de marketing do Vasco, alguém dentro do Vasco, não teve esse esmero, não prestou atenção nos detalhes. Lançar um produto com essa falta de carinho é uma ideia tão boa quanto visitar o Titanic a 4.000 metros de profundidade. E assim, eu não estou fazendo nenhuma piada com a morte das pessoas, eu sei que os familiares estão passando por um momento de pesar, não é isso. Eu só estou fazendo uma comparação. Galera, o Titanic dá lá a 4.000 metros, tem vários vídeos mostrando como está o Titanic, feito por submarinos, robô, enfim, submersíveis diferentes. Não precisa gastar R$200 mil ou $200 mil, ou uma fortuna a 4.000 para visitar um navio que nem não tem mais vida lá, pô. Não tem porquê. Na minha concepção, não tem porquê. Então, uma ideia tão boa quanto lançar um kit no qual você, além de escolher um período horrível, que o Vasco está numa crise péssima, além de fazer um produto sem esmero nenhum, no qual as pessoas precisam de referências, de boas referências, com várias referências erradas, eles erraram. O Edmundo, ele fez 6 gols em um jogo. Eu não lembro de outra pessoa ter feito isso no Campeonato Brasileiro. 6 gols em um jogo. E os caras conseguiram errar o nome do adversário. Eles chamaram de São José e a União São João de Araras. Porra, parece que é de propósito, irmão. Vascão, me ajuda. Me ajuda, porque a situação já não tá boa. Sem contar que, olha só a falta de detalhe. Tem nesse kit, eu acho que ele é composto de uma camisa, né? A camisa de 97, uma faixa de capitão, tem uma réplica lá do ingresso desse jogo, se eu não me engano é desse jogo, e tem uma medalha do Edmundo. O Edmundo fez 29 gols. Eles tiveram 29 oportunidades de pegar uma imagem do Edmundo comemorando. Nesse jogo, eles tiveram 6 oportunidades.
eles fazem uma medalha com a referência 97, com uma imagem do Edmundo comemorando um gol em 2000. O vascaíno não é bobo. O torcedor vascaíno percebeu e já meteu o pau nessa falta de detalhe, nessa falta de cuidado, pô. Quem fez não é vascaíno, pelo amor de Deus, não pode ser. Mas para não me alongar muito nesse assunto, existe uma outra relação que eu quero fazer, que é uma relação simples também, mas que eu acho que vale citar para as pessoas refletirem. O segundo ponto que eu queria dividir com vocês é referente à implosão, né? Até o momento que tem circulado aí na mídia que ele não resistiu à pressão interna e implodiu. Para quem não sabe o que é implosão, a grosso modo, é explodir para dentro, né? E é exatamente o que acontece com o Vasco. O Vasco, ele tem uma política corrosiva, é uma política que destrói o Vasco internamente e acaba fazendo com que o Vasco imploda. Traçando esse paralelo, galera, é o seguinte: para vocês terem uma noção, quem é vascaíno já sabe do que eu estou falando, pelo menos a maioria. Agora eu vou fazer um resumo aqui para vocês entenderem o porquê que isso tem a ver. Em uma das eleições do Vasco, aí nas fotografias mais recentes da história, as eleições do Vasco eram feitas em 2 turnos, beleza? No primeiro turno, 2 chapas se juntaram para ganhar a eleição, para tirar a situação, 2 chapas de oposição. Quando eles ganharam o primeiro turno e para o segundo turno, a gente achando que estava tudo certo, um traiu o outro. O cara abriu com o seu associado, né, vamos dizer assim, e ganhou a eleição fazendo uma associação à situação, ou seja, a quem perdeu. Então, esse cara traiu esse cara, e o traído virou oposição, e por mágoa até pessoal, eu entendo, né? Ninguém gosta de passar por uma situação dessa, mas o cara ficou fazendo tudo, até onde eu sei, se eu estiver errado, alguém me corrija aqui nos comentários, ele ficou fazendo tudo durante o período de vigência desse presidente para atrapalhar a vida do cara, por uma mágoa pessoal. Só que quem se ferra no final de tudo? O Vasco e o vascaíno. Na última eleição, acho que foi, se eu não estou enganado, foi a primeira eleição direta no Vasco. Na eleição presencial, ganhou ganhou um presidente, não vou ficar falando o nome das pessoas aqui, ganhou um presidente. No mesmo dia da eleição, à noite, suspenderam a eleição, fizeram uma semana depois, uma eleição online, que o cara que ganhou não participou, que ganhou uma... é loucura, parece que é de propósito, sério, parece que é de propósito. Ganhou uma chapa que disse que tinha a solução para todos os problemas do Vasco. Resumidamente, não resolveu nada, o Vasco caiu de novo, o Vasco permaneceu na 2ª divisão e essa implosão resultou na venda do Vasco, ou seja, o Vasco virou SAF, onde entra a nossa terceira relação, que é a esperança. Se tem uma coisa que o torcedor do Vasco tem, é esperança, meu irmão. Todo jogo, o Vasco perdendo, empatando, ganhando, a torcida tá lá, tá lotando o estádio. Se for em São Januário, ela lota. Se é no Maracanã, ela lota, faz plano de sócio. A torcida do Vasco é sensacional. Até quem é vascaíno tem que concordar que a torcida do Vasco é diferenciada. Só que vocês vão entender que qual é a conexão disso. Parece que o Vasco faz de propósito. Parece que é de joga contra a torcida. Qual é a conexão com o Submarino? Em algum momento, teve um rapaz, né, que foi com o pai. Ele não queria ir. Até então, já não li isso em lugar nenhum, tá, gente? Não vi nenhum vídeo, foi minha esposa que me falou. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam nos comentários. Aproveita e deixa o like. Mas qualquer coisa, a responsabilidade dela, mentirosa é ela. O que acontece é o seguinte: parece que o rapaz não queria ir. E foi, resumidamente, porque o pai insistiu, falou que era importante para ele e foi. Eu acho que antes de entrar lá no Submarino, o garoto deve ter pensado: cara, eu não queria ir. Mas já que eu tô aqui, por que não? Vai que é uma experiência legal, né? Visitar o Titanic a 4.000 metros de profundidade. Eu acho que ele pensou isso. Se eu estivesse lá, eu falaria: galera, se eu tivesse a oportunidade de falar com esse pessoal, eu falaria: galera, o Titanic tá lá porque ele naufragou. Não foi uma opção. Na história, tinha um iceberg no caminho. Ele não escolheu estar. Mas enfim, a pessoa tem dinheiro, faz o que quiser com o seu dinheiro, beleza, eu respeito. E eu quero reforçar, galera, eu não estou em momento nenhum fazendo troça com as mortes, né? Com a morte desse rapaz, com a morte dos envolvidos. Tenho muito respeito à família, não é isso. Mas eu tenho que traçar esse paralelo. Minha mente funciona dessa maneira. Então, em algum momento, ele teve esperança de que aquela experiência poderia ser legal, poderia ser uma experiência boa.
E foi mais ou menos a minha experiência pessoal com a SAF. Eu não queria, eu acho que o Vasco, estou sendo muito sincero aqui, eu não queria que o Vasco virasse SAF, não queria que o Vasco fosse vendido, acho que o Vasco era torcedor. Mas uma vez que foi vendido, eu falei, pô, não vou ser eu, até a mesma atitude dos políticos do Vasco. Não vou torcer contra. Vai que é uma experiência legal, vai que dá certo. E estou torcendo, torci e estou torcendo para dar certo. Só que o Vasco parece que faz de sacanagem. O Vasco, ele trabalha para acabar com a esperança do torcedor. Vamos lá. O Vasco, antes de virar SAF, ele tinha fama de mal pagador. O Vasco, depois SAF, pós-SAF, continuou com essa fama. Porque até onde eu sei, não pagou o Léo Pelé, não pagou o Piton. Se eu estiver errado, também me corrija aqui nos comentários. Mas, até onde eu sei, não pagou. O Vasco tinha uma política muito discutível de contratação. Parece que o Vasco chegava nos clubes e falava assim: quem é o seu pior lateral direito? Aquele ali. Quem é o reserva dele? Aquele outro. Eu quero reserva do reserva. O Vasco continuou fazendo exatamente esse mesmo movimento, só que agora com o Santos. Antes era com o Sampaio Corrêa. Alguns vão dizer que melhorou, né? Para mim continua a mesma porcaria. Então o Vasco agora tem a segunda oportunidade de contratação no primeiro ano da SAF. Na segunda janela de transferência, onde é uma janela europeia, onde, teoricamente, os clubes têm opções de jogadores mais bem qualificados para contratar, para fazer propostas, e o Vasco vai no Santos e traz o Maicon, que, até onde me consta, é a terceira ou quarta opção do Santos para a zaga. Aí é brincadeira, né? Todo mundo esperando atacante, e o Vasco me traz um zagueiro totalmente questionável. Então, galera, essa relação do Vasco, da diretoria do Vasco com a torcida, essa relação de acabar com a esperança, é o que me leva a essas reflexões de achar que o Vasco não tem jeito, cara. Sinceramente, eu continuo assistindo jogos. Segunda-feira vai ter jogo do Vasco, eu vou estar lá vendo o jogo do Vasco, mas, cara, é complicado. Eu acho que esse rapaz que faleceu no submersível, ele teve esperança em algum momento de ter uma boa experiência e se deu mal. E o que acontece com o Vascaíno é sempre isso. A gente acredita. O que eu penso, a impressão que eu tenho é que o Vasco ele foi visitar o Titanic em 2008, né, lá na primeira queda, não achou. Ele emergiu em 2011, 2012 para pegar um ar, depois submergiu e nunca não encontrou o Titanic. Está lá até agora. E a gente não vê esperança de que algo vai mudar. Enfim, galera, eu não quero ficar me estendendo muito, tá? Eu quero dizer também que eu não quero fazer um canal de Vasco. Tem vários canais de Vasco aí que são ótimos. Posso até deixar aqui algumas referências, algumas indicações. O Vasco, poxa, tem o Careca Vascaíno, tem o Vascaíno do Cerrado, tem o Vascaíno acima de tudo, Vasco acima de tudo, um cara hiper engraçado. Tem uns canais também com a veia mais jornalística, que é a Atenção Vascaíno, tem o Machão da Gama, tem o Portal 9 também, que é um canal que eu vejo de vez em quando, os caras falam de uma forma leve, assim, engraçada do Vasco. Mas esses 3 primeiros canais são os que eu mais vejo. Enfim, tem vários conteúdos de Vasco aí, eu não quero ser mais uma, tá falando de Vasco. Se eu quiser falar de Vasco, eu venho aqui e falo de Vasco. Sou só uma pessoa que está desabafando. Se eu quiser falar da Xuxa, eu vou falar. Se eu quiser falar do Faustão, eu vou falar. Se quiser falar de política, religião, eu vou chegar aqui e vou falar. Vou deixar o conteúdo aí. Também não tenho uma pretensão de virar um youtuber, de ter uma opção de gente me seguindo. Se acontecer, bom, mas se não acontecer, tá legal também. Eu só quero ter essa oportunidade de vir aqui, desabafar. Criei coragem para fazer esse vídeo, porque eu já pensei várias vezes em ter canal no YouTube e nunca tive coragem. Eu acho que as coisas têm que acontecer meio que naturalmente, né? Vim aqui, falei, desabafei. Sei que provavelmente a qualidade do som, a qualidade do vídeo não é das melhores, mas eu já estou satisfeito só em ter feito. Eu ouvi o Peter Jordan falando uma vez que é melhor feito do que perfeito. Então tá aí, tá feito. Se vocês quiserem continuar assistindo, comentar, deixa o like aí, eu vou estar muito agradecido. Se não quiser também, fique à vontade. E essa é uma... Eu não tenho um bordão, mas essa é uma mensagem para a galera lá do Grupo Vascaíno Raiz que vão entender, e principalmente para o meu parceiro Rodrigo. Quem sabe. Saudações vascaínas.